Fala galera, dando continuidade, então ó, nós vamos ver agora integrais triplas. Então vamos lá, dada uma função, agora nós vamos ver com três variáveis, tá? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui ó, seja a região D, ela tem esses limitantes, tá? Ó, é AB, de A até B, né? Cartesiano de C até D, cartesiano de E até F. Lembrando que Lx, Y e Z. Então ó, se essa região, nossa, que é o domínio, né? X, Y, Z pertencendo a R3, então X ele vai de A até B, o Y de C até D e Z de E até F. Vou mostrar isso aqui um pouquinho melhor logo mais. Então, gente, ó, se essa função ela é contínua e D é um paralelepípedo, então, por que paralelepípedo? O que a gente via antes no R2? No R2 a gente via que se... Nossa, peraí, gente. A gente viu que se fosse um retângulo, né, uma região retangular, os limitantes são constantes, né? Então daí era facinho de calcular, ficava, por exemplo, de A até B, não era uma função isso, né, era uma constante, e de C até D, tá? A integral, aí f de x, dx e y, ou simplesmente dA, né? Agora, aqui, nesse caso nosso agora, o que nós vamos ver integral tripla, vai ser paralelepípedo. É como se fosse a nossa região retangular, tá? É análogo. Então, opa, se fosse três limitantes, ó, C, D, E e F, é porque ele é um paralelepípedo, beleza? Nós vamos ver que a forma geral não vai ser constante, tá? A ideia vai ser a mesma, sempre a constante tem que ficar, é a primeira aqui, tá? Não é a primeira que a gente calcula, mas é a primeira de fora. Aí aqui a gente calcula a primeira, vai ser função. Logo mais eu vou comentar também sobre isso. E agora aqui o diferencial fica dv, tá? Não é mais dA. Tá? Então a integral tripla da região D, uma função de três variáveis, ela pode ser escrita dessa forma, né? Uma integral iterada. A gente, se for um paralelepípedo, o que significa isso? Que eu poderia inverter aqui conforme eu preferir, tá? dx dy dz ou dy dx dz, da forma que eu quiser, sempre respeitando a ordem aqui, né? Do que for, como você vai deixar aqui na frente. Então, ó, para a gente tentar entender melhor o que vai falar sobre a integral tripla, eu vou falar aqui, para a gente não se confundir. Primeiro, ó, dada a função, essa função de três variáveis, x mais yz, e d é igual, saíram dois iguais aqui, x, yz, pertencendo a R3, de tal forma que o x ele vai de 0 a 2, o y de 0 a 1 e z de 0 a x mais y. Galera, no teorema de Fubini, que a gente viu nas duas variáveis, né? Quando era uma função com duas variáveis, não é esse caso, tá? Aqui eu estou falando. Quando era duas variáveis, a gente calculava o volume disso daqui, né? Agora, com três variáveis, ó, então não vamos se confundir. Vou ler aqui com vocês. O teorema de Fubini com duas variáveis, nós calcularíamos o volume abaixo desse telhado aqui, né? Agora nós vamos calcular a massa desse sólido, como a distribuição de densidade que está aqui dentro. Ou seja, então nós vamos calcular a massa desse sólido, tá, galera? A partir dessa distribuição de densidade. Vocês vão ver que com a integral tripla a gente vai ver a massa, né? E a densidade, é essa função que vai estar na integral tripla. E através dela depois a gente consegue calcular algumas outras coisas. Mas vamos lá, ó. Se eu quero calcular então a massa desse sólido aqui, o que eu vou fazer? A integral tripla. E quais são os limitantes? Ó, constante e constante. Então, tanto faz esses dois, quem vem primeiro. Aqui é tanto faz. Mas esse aqui, primeiro que eu falo da esquerda para a direita, tá? Mas esse aqui ele tem que ser o primeiro a ser resolvido, porque tem uma função aqui. Então, é mais fácil a gente montar sempre da esquerda para a direita, tá? Pegando as constantes. Eu vou seguir a ordem, tá? Então, vai de 0 a 2. De 0 a 2. De 0 a 1. E de 0 a x mais y. 0 a x mais
y. E qual que é a função? X mais yz. Então, x mais yz. Lembrando que se esse cara que eu peguei primeiro, então ele é o último a entrar. Sempre a gente resolve quem está dentro, né? Começa por dentro. Então é dz, dy, dx. Então vamos lá, vamos integrar isso aqui em relação a z. Vou mudar a cor. Ó, em relação a z, como vai ficar? Eu vou copiar de novo a primeira integral, a segunda integral, e vou colocar aqui o cálculo já dessa integral. Em relação a z, o x vai ficar xz mais yz vai ficar yz² sobre 2. E isso ele varia de 0 a x mais y. dy dx. Continuando na linha de baixo, eu vou substituir então no lugar do z por x mais y. Depois menos, e aí seria 0, né? Mas não vai precisar colocar porque vai zerar. Então vamos lá, x que multiplica o z, x mais y. Mais y vezes o z, x mais y ao quadrado. Tudo isso por 2. E aí seria menos a parte que está zero, né? Eu não vou colocar porque vai zerar. dy dx. Continuando, vou fazer essa distributiva, né, para ficar mais fácil. X vezes x, x ao quadrado, mais xy. Então, ó, distribuir x vezes x, x quadrado, x vezes y, xy. E aqui, mais y que multiplica x mais y ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Vou colocar aqui no canto, só para vocês se lembrarem. Quando a gente tinha... Deixa eu pôr para cá, ó. Quando a gente tem a mais b ao quadrado, a gente pode fazer a mais b vezes a mais b. Ou o produto notável, que é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, no caso nosso aqui, deixa eu voltar a cor. Y que multiplica quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso sobre 2 dy dx. E aqui, para ficar melhor ainda, eu vou distribuir, né, esse y. Então, como vai ficar? Vou colocar na outra parte. Só tem mais uma tela. Então, ficou assim, integral de 0 até 2, de 0 até 1, x² mais xy, mais, e agora distribuir, x² y, mais 2xy², e mais, ó, yx², 2xy² e y ao cubo, tudo sobre 2.
tudo quem, né? A partir do y x quadrado. Todos esses por 2. dy dx, beleza? Faltou parênteses também. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a integral em relação a y. Então, em relação a y, vamos ver se cabe aqui na frente. Gente, para ficar mais fácil, ó, vocês vão ver que eu vou dar uma separada na hora que está aquela fração ali. Vai ficar assim, ó. Esse aqui em relação a y, x quadrado y, mais esse aqui é x, y quadrado sobre 2, mais, e agora é meio, né? Esse 1 sobre 2 aqui, ó, esse sobre 2 eu vou tirar como meio, que multiplica a integral de todo mundo, tá? A integral desse cara vai ficar x quadrado vezes y quadrado sobre 2. Mais esse aqui, 2xy ao cubo sobre 3. Mais y ao quarto sobre 4. Dx. Beleza? Aqui tem um colchetão. Agora, e ele vai variar de 0 até 1. Tudo que tiver y eu vou trocar por 1. Então, como vai ficar? Gente, eu vou fazer esse de cabeça, né? Que vai ficar bem simples a conta, só para caber. Então, trocando aqui por 1, vai dar x ao quadrado. Mais, trocando aqui por 1, 1 ao quadrado é 1, né? Então, ficou x sobre 2. Mais, meio que multiplica. Aqui vai dar x ao quadrado, que vai ficar 1 sobre 2, então x quadrado sobre 2. Mais, aqui vai dar 2x sobre 3. E mais 1 sobre 4. Tudo isso dx. E agora, fazendo a integral dessa galera toda aqui em relação a x, para terminarmos a conta, né? Vamos lá, será que aqui tem como melhorar? Bom, vou fazer MMC aqui, ó. Vou melhorar essa conta, tá? Vou tentar melhorar tudo isso aqui. MMC entre todos eles. Primeiro vou fazer só daqui de dentro, que é melhor. Então vamos lá. De 0 a 2, x ao quadrado, mais x sobre 2, mais meio que multiplica. MMC aqui vai dar 12. Divido pelo de baixo, dá 6 vezes x quadrado, 6x quadrado. Mais, divido pelo de baixo, dá 4 vezes 2, 8. Então, mais 8x. E aqui dá 3, então vai dar 3. Dx. Bom, esse 12 eu vou tirar para cá, tá? Multiplicando esse 2, então vai ficar assim, ó. De 0 a 2,
x ao quadrado mais x sobre 2 mais, e esse 12 eu tirei, então vai ficar 1 sobre 24, que multiplica 6x quadrado mais 8x mais 3. E agora vamos resolver, né? Integral do primeiro cara, x ao cubo sobre 3, mais, aqui é meio, vou tirar aquele carinha multiplicando, meio que multiplica quem? A integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Mais 1 sobre 24, que multiplica, que isso é constante, né? Então pode ficar para fora. 6, que multiplica x ao cubo sobre 3. Mais 8, que multiplica x ao quadrado sobre 2. E mais 3x. Tudo isso indo de 0 a 2. Agora é só substituir, né? Vou fazendo de cabeça essas contas, ó. Trocando aqui por 2, vai dar 2 ao cubo, que é 8. 8 sobre 3. Mais, nossa, ficou bem feio esse 8. Aqui, se for 2 ao quadrado é 4. 4 sobre 4, 1. Mais 1 sobre 24, que multiplica 6 por 3 dá 2. Posso cortar aqui, ó, deu 2. E aqui vai ficar 2 ao cubo, que é 8. 8 vezes 2, 16. Então ficou 16 mais 8 por 2 dá 4. Posso cortar, não. Dá 4. E 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 é 16. Mais 3 vezes 2, que é 6. E seria tudo isso menos trocando por 0. Mas como vai zerar todo mundo, né? Ó, trocar por 0 aqui, zera. Troca por 0 aqui, zera. 1 sobre 24 vezes aqui zerou, aqui zerou, aqui zerou. Então não preciso fazer essa conta. Então vai dar 8 sobre 3 mais 1 mais... O que vai dar aqui dentro? 16 com 16, 32. 32 com 6 dá 38. 38 multiplicado aqui, né? 1 vezes 38 deu 38 por 24. E agora é só resolver essa conta. Resolvendo isso daqui vai dar, põe um aqui embaixo. Dá para simplificar aqui para ficar melhor, né? Mas não, vamos fazer direto todo mundo. 24 divide por 3 dá 8, vezes 8, 64. 64 mais 24 dividido por 1, 24, vezes 1, 24, mais 24 por 24 dá 1, aqui dá 38. E isso tudo aqui deu 64 com 24 dá 88. 88 com 38. Nossa, deixa eu fazer pra cá, vai. Já tá dando doideira. 88 com 38. 126, né? 8, 8, 16. 11, 12. 126. Então ficou 126 sobre 24. E se nós simplificarmos isso daí por 2, vai dar 63 por... Vamos ver, por 2. Eu quero fazer tudo de uma vez só para caber. Por 24. Oxi. Por 2.
63 sobre 12 por 3, 21 sobre 4. Galera, devo ter errado em alguma conta aí, né? Ó, simplificando tudo, então, chegamos em 21 sobre 4. Não sei. Depois precisa dar uma conferida aí se ficou alguma coisa, algum cálculo errado. Mas a ideia é essa, tá? Só se eu fiz de cabeça aqui na hora de fazer alguma conta, acabou passando despercebido. Mas vamos lá. Continuando. O teorema de Fubini, ó, aqui nós vimos então o caso que é um paralelepípedo, né, praticamente, tá? Aqui é mais fácil de calcular, mas esse aqui não é paralelepípedo, tá? Porque tem uma função aqui. Se fosse todos eles constantes, seria um paralelepípedo. Mas o caso geral, ele fica dessa forma, ó. É um A. O x, né, ele depende da constante. Isso aqui eu estou dando exemplo como x, tá? Poderia ser o y aqui, o z aqui e o x aqui. Então, tanto faz. Ó, então, a primeira delas tem que ser constante, tá? A e B. Depois, a segunda tem que ser funções dependendo somente da variável x. Porque quando eu fizer a integral e fizer a substituição, vai ficar tudo em função do x, para eu trocar no final. E essa primeira que eu vou fazer é em função das outras duas. Então, o z fica em função de x e y, o y fica em função de x e o x em função da constante. Beleza? Então, ó, essa aqui é a ideia. E vamos tentar mostrar aqui como montar isso daqui, então. Calcular a integral da região V de 6z dv, sendo que essa região ela é dada por esses limitantes aqui. Como que eu monto isso? Ó? Como que vai ficar essa função nossa? Aqui, percebam que, deixa eu pôr outra, vou pôr aqui, depois eu passo para lá de novo. Então vamos lá, ó. A integral tripla. Eu começo montando primeiro de fora, né, as constantes. Então eu já sei que é de 0 a 2 é esse cara. Ele é o último aqui, né? Então vai ficar aqui na frente 6z. E esse dv eu vou trocar por dx, dy, dz, ou dy, dx, dz. Depende de como for ficar. Eu já sei que o dx é o último. Dx é o último. Tem que ver agora quem que vem. Perceba que quando eu fizer a troca em y, eu vou trocar pelo x. Então está em função do x. Então esse é o segundo, de 0 a x quadrado. E o z de 0 a y. De 0 a y. Porque quando eu fizer a integral aqui, eu vou trocar e vai ficar em função do y, né? Quando eu substituir y para poder fazer a integral em relação a y. Então ficou dessa forma, dz, dy, dx. Vamos calcular. Ó, de 0 a 2. De 0 a x quadrado. E de 0 a y. 6z dz, dy, dx. Então, começando a calcular primeiro em relação a z, nós vamos ter aqui a integral. Copio os dois primeiros, né? De 0 a x ao quadrado. E esse aqui vai ficar 6z quadrado sobre 2. Indo de 0 a y. dy dx. Trocando isso daqui, né? Vai ficar assim.
Deixa eu ver, deixei espaço. De 0 a 2, de 0 a x ao quadrado. E aqui, trocando por y, vai ficar, dá para simplificar, né? Então vai dar 3. E o z vai virar y, 3y ao quadrado. dy dx. Então perceba, ficou na variável y. Agora eu vou integrar em relação a y. Em relação a y, gente, lembrando que eu não estou colocando a parte do menos, né? Menos, porque vai dar zero e vai zerar, tá? Em relação a y, como vai ficar? 3y ao cubo sobre 3. Olha que maravilha. Dá para cortar. Isso aqui é indo de 0 a x ao quadrado. Dx. E agora, trocando aqui, né? Então vai ficar assim. Trocando aqui por x quadrado ao cubo vai dar x à sexta dx. E agora, integrando isso aqui em relação a x, vai dar x à sétima sobre 7. Dois à sétima é 128. Então ficou 128 sobre 7. Ah, galera, esqueci de falar, tá? No exercício anterior, o que nós encontramos aqui? O que significa isso daqui? Isso aqui é a massa, tá? Ó, é a massa daquele sólido e não o volume. É a massa do sólido e não o volume. Beleza? Então é como se como eu tinha falado, a função, estava dando uma olhada aqui, a função nossa é a densidade, tá? Então, ó, xy mais z, foi aqui que está o erro, galera. Eu tinha montado a função errada. A função aqui que era para eu ter pego é xy mais z. Por isso que o resultado não bateu com o que eu tinha feito no caderno antes. Por isso. Então, deve estar certo o que eu fiz aqui, mas não bateu porque eu inverti aqui na hora que eu passei, tá? Ou no caderno ou aqui. Enfim, galera, então essa função é a função da densidade, tá? Então a gente calcula a massa desse sólido através dessa função aqui, que é a função da densidade. Beleza? E aí aqui, cadê? E aqui a gente calculou essa integral tripla, né, para encontrar a massa desse outro exemplo, tá? Calcular isso daqui, então isso aqui é a massa de um outro exemplo que a gente calculou. Agora, nós conseguimos calcular o volume desse sólido também, tá? Desse daqui, ó, que eu acabei de fazer. Cadê? Esse daqui, ó, se eu quero calcular o volume dele, aí eu não coloco a função densidade. Essa função aqui é a função densidade. Se eu quero calcular o volume, como vai ficar? Vai ficar, cadê? Oxe, gente. Vai ficar assim, ó. A gente coloca 1 dV. Então não tem a função densidade, é só 1. E a gente calcula do mesmo jeito. Percebam que é a mesma, tá, ó. De 0 a 2, 0 a x quadrado e 0 a y. 0 a 2, 0 a x quadrado, 0 a y. Só que se eu quero o volume, então eu não tenho uma função aqui. Vai ser 1. Beleza? Então vamos calcular o volume disso daqui. Por quê? Vou mostrar já já também o porquê. Então, para calcular a massa, nós utilizamos a função densidade. Para calcular o volume, a gente coloca 1. Beleza? Então vamos lá. Primeiro em relação a z, então vai ficar assim, ó. De 0 a 2, de 0 a x quadrado. Parece um 3, né? E z. Isso aqui vai dar z só. Variando de 0 a y. dy dx. Agora é só trocar, né? Então o y vai virar x. Opa, o z vai virar y. Então vai ficar integral de 0 até 2
de 0 a x ao quadrado. E aqui trocando vai dar y. Seria y menos 0, né? Então não preciso nem pôr. Resolvendo essa, nós temos y² sobre 2. Variando de 0 a x². Trocando o y² por x², vai dar x² ao quadrado, que dá x à quarta. Então, x à quarta sobre 2 dx. E agora, por fim, né, fazendo essa, eu vou tirar o meio. Então, meio que multiplica. E a integral de x à quarta é x à quinta sobre 5. X à quinta sobre 5. Variando de 0 a 2. Isso aqui vai dar x à quinta sobre 10. E trocando por 2, né? 2 à quinta é 32. Então ficou 32 sobre 10. Que é igual a 16 sobre 5. Essas duas bateram. Só aquela lá mesmo que não bateu por conta de eu ter invertido a minha função densidade. Beleza? Então, ó, o que eu calculei, galera? A massa, eu cheguei nesse resultado aqui da massa dessa função densidade. O volume, eu acabei de calcular e cheguei nisso daqui. Se eu tenho massa e tenho volume, a gente consegue encontrar o valor médio. Por isso que eu estava calculando de novo, tá? O valor médio dessa função. Como que eu calculo o valor médio da função? É só fazer a massa dividido pelo volume. Tá? Ficou bem feio aqui, mas é massa por volume. Beleza? Então, o valor da massa, 128 por 7, dividido pelo volume, que eu acabei de deixar aqui, né? 16 por 5. E aí, fazendo essa conta, a gente sabe, né, que é só multiplicar extremos por meios, ou daria para simplificar aqui, né? Só de simplificar aqui vai dar 8. Aí 8 vezes 5, 40 sobre 7, que dá 5,71. Beleza? Então a gente consegue encontrar qual que é o valor médio da função. Então, se for no enunciado, né, calcule o valor médio da função tal. Vocês já sabem que vai ter que calcular primeiro a massa, depois o volume e depois fazer essa divisão. Beleza? E por fim, esse daqui eu vou mostrar para vocês como em forma de desenho, né? Sendo D o tetraedro de vértices. Ó, vamos lá, vamos tentar desenhar isso aí. Calma lá, calma lá. Muita concentração agora, hein? Que é x, y e z. Então vamos lá. Os vértices 3, 0, 0. Então é 3 para x. Vamos colocar aqui, ó. Ponto 3, 0, 0. Se 0 é para os dois, tudo aqui. 0, 3, 0. Então 0 para o x, 3 para o y. Depois 0, 0, 3. É um aqui. E o ponto 0, 0, 0. Tudo 0. É aqui. Se nós ligarmos esses pontos, nós teremos um tetraedro. Beleza? Tentei deixar melhor possível aí, mas mais ou menos assim. Esse aqui nós vamos nem calcular, só quero que vocês montem a integral para mim, tá? Então, ó, sabendo que a equação do plano é x mais y mais z igual a 3. Não tem aqui. Então, ó, só quero que monte a integral. Vai acabar. Como que nós vamos montar isso aqui? Eu acredito que nessa página já deva caber. Vamos tentar verificar. Gente, aqui daí é para fazer de várias formas, né? Poderia fazer primeiro a constante sendo para o eixo x, para ficar dx, dz, dy dx ou dy dx dz. Enfim, dá para fazer de várias formas. Como nós vamos fazer?
vou colocar para o lado de cá. O x, como ele está variando. O y, como ele está variando. E o z, também como ele vai variar. Então vamos lá, ó. O x, eu vou pensar ele sendo de 0 até 3. Galera, então ó, eu estou olhando para o eixo x indo de 0 a 3. Beleza? Então nessa direção vai de 0 a 3. 0 até 3. Para o y, se nós olharmos para o eixo y, eu não posso contar de 0 a 3 também. Por quê? Porque senão vai ficar de 0 a 3, 0 a 3, é como se você estivesse pegando um retângulo, né? Uma região retangular. Mas ele não é, né? Ele é de 0, lembra? Se eu estiver entrando por aqui, lá embaixo, hein, gente? Só olhando aqui nesse eixo, ele vai de 0 até essa função, né? Até essa reta aqui, ó. Certo? E como que eu sei que reta que é essa? Que função que é essa? Ué, não está no eixo XY? Se está no eixo XY, significa que o z é 0. Ó, x mais y, o z é 0, isso é igual a 3. Como eu estou na variável y, eu vou isolar ela. Y é quem? 3 menos x. Essa que é a reta, 3 menos x. Então, ele vai de 0 até 3 menos x. E por fim, o eixo, no eixo z, ele vai do eixo até a função, tá, galera? Vai ficar em função de x e y. Então, nós temos que isolar o z aqui, nessa função. Então, ele vai ser z igual a 3 menos x menos y. Opa. Certo? Então, se eu quero calcular... Aqui eu não coloquei a função, tá? Então, é só para vocês entenderem como montar essa integral aí, tá? Só vou fazer assim, ó. Só vou deixar montado e a gente encerra. Ele é de 0 a 3, aqui é para x. Então, nossa função x, y e z vai ser d alguém, v alguém, dx. O do y, né, ele vai de 0 até 3 menos x. Olha lá, percebam que está em função só de uma variável. E aqui em função das duas variáveis, tá? Então aqui veio o dy e aqui é o dz. Indo de 0 até 3 menos x menos y. Então é assim que fica essa integral. Daí, se tivesse uma função, é só substituir aqui e calcular. Beleza? Galera, então essa é a introdução da integral tripla. É bem parecido, né, com a integral dupla, só que agora não é cálculo somente de volume, a gente consegue calcular massa. E nas próximas aulas nós vamos começar já a falar das coordenadas cilíndricas, que são necessárias para resolver algumas integrais. Beleza? Um abraço então e até a próxima.